Mariana, você nesse livro, você aborda algumas questões que é referente ao como alcançar os seus sonhos, né? De uma forma mais, não simples, né? Sentindo ali. Sim. Você acredita que isso daí também se aplica no dinheiro? Nas Totalmente. finanças? Totalmente. No livro eu falo muito disso, que está relacionado à lei da atração, que é realmente o que eu acredito e o que eu sigo na minha vida e prego e prezo por isso, porque eu acredito totalmente que o que você emana para o universo é o que você tem de volta. E quando você pensa na abundância como um todo, não só na saúde, não só no amor, não só no trabalho, mas também em relação ao dinheiro, você recebe isso de alguma forma. Se você pensa na escassez e reclama pela escassez, você clama 2 vezes. Então é o que você vai trazer. O universo ele não entende tempo, né? Isso é física quântica. Então, tudo aquilo que você joga é o que você vai receber. Então, reclamar é clamar 2 vezes, é pedir na sequência. E quando você tem esse pensamento da abundância envolto, e esse sentimento é o que você vai trazer de retorno, é o que você vai ter de retorno. E isso está muito relacionado ao dinheiro. Ontem mesmo aconteceu uma coisa, eu estava indo para o estúdio, onde eu ensaio, e é um caminho longo, assim, ele é distante da minha casa. E... É distante mesmo? Porque a gente tá em São Paulo, né? Às vezes o perto demora demais também. Não, ele é distante 1 hora, assim. Não é longe. Então, 1 hora no trânsito. Eita, nós. Ele é bem distante. E eu tenho meu motorista, mas ontem eu tava a fim de dirigir. Então eu falei pra ele não ir, porque eu gosto de colocar uma música, eu tava a fim de dirigir. Vai no seu mood ali. E eu tava mais tranquila. E normalmente quando eu tô com o motorista, eu tô atrás no celular o tempo inteiro resolvendo coisas. Trabalhando, fazendo um monte de coisa. E quando eu vou dirigir, eu adoro dirigir. É uma coisa que eu sempre sonhei em tirar a carta. É mesmo? Porque tá relacionado à minha independência, à minha liberdade, sabe? Entendi. E a liberdade, tanto financeira como emocional, sempre foi uma busca constante na minha vida desde a infância. Então, eu ali dirigindo, com o celular conectado, com as músicas tocando, e eu parei no sinal e parou um ônibus do meu lado. E o ônibus estava bem cheio. E eu olhei para as pessoas no ônibus, e eu olhei para mim, eu olhei para o carro, e aí eu me emocionei muito naquela hora. Muito. E eu não fico fazendo story. Ai, estou emocionado, vou fazer um story. É claro que às vezes eu faço, mas eu faço depois que aquilo passou. Que já foi. E eu falei na hora assim, eu falei, poxa, se eu falasse alguma coisa agora, as pessoas que estão passando por isso, que eu vou contar para você, que eu passei naquele momento que eu vi o ônibus, podem se conectar de alguma forma e a gente sentir isso juntas, assim. Só que eu tô dirigindo, então eu não vou fazer, então depois eu faço. E não fiz, e não falei isso. E foi uma sensação exatamente nesse lugar de quantas vezes eu andei de ônibus e eu tive que pedir carona no ônibus porque eu não tinha o dinheiro para a segunda condução do dia. E eu olhava pela janela do ônibus, às vezes sentada, às vezes de pé, às vezes pegando 2 horas de condução para chegar na minha casa ou na escola de teatro ou sei lá onde eu precisava ir. E eu olhava para os carros do lado e eu falava, um dia eu vou ter meu carro, eu vou dirigir aquele carro e eu vou olhar por outro ângulo. E vou desejar que as pessoas que estão no ônibus sintam isso e realizem isso, assim como eu vou realizar. E isso aconteceu até o meu primeiro carro, eu tinha 22 anos quando eu comprei meu primeiro carro, que foi quando eu entrei em Malhação. Com mais ou menos 4 meses fazendo Malhação,
eu comprei o meu primeiro carro. Então, essa sensação de olhar o ônibus e... Passou todo esse filme na cabeça. Todo o filme na minha cabeça. E naquele momento eu agradeci. E eu agradeci. Do carro agradecendo? Sim, dentro do carro eu agradeci e fiquei muito, muito emocionada. Tava no local desejado há anos atrás, que a Mariana tava no ônibus, hoje você inverteu a palavra. E aí eu agradeci. Aí cada um agradece naquilo que acredita, né? Então eu agradeci a Deus, agradeci o universo pela oportunidade de poder sentir aquilo, de poder me emocionar com aquele momento, e que pode parecer besteira para algumas pessoas, mas para mim não é, porque é realmente isso que eu te falei, Leandro. Às vezes eu parava o ônibus e eu falava assim: você pode me dar carona até o seu ponto final? Porque também é meu ponto final e eu não tenho o valor dessa segunda condução. A condução para poder chegar lá. Aí se você não me der carona, eu vou ter que ir a pé. Ou então eu vou ter que esperar outro ônibus para pedir. E tem fatos engraçados aí no meio, porque... Quais? Quero saber. Não, porque muitos me deram a carona, mas outros, bem sacanas... O que aconteceu? Eles falavam assim: tá bom, entra pela porta de trás. A hora que eu ia pela porta de trás, ele fechava a porta e andava. Olha, que sacanagem. Isso aconteceu várias vezes. E eu rindo aqui dessa história. Mas eu também. E eu chegava em casa, eu falava: nossa, eu não tô acreditando. Gente, desculpa, mas não dá. Mas aí eu transformava isso em risada. E tudo eu ria. Eu falava: gente, aí no caminho eu tava lá, enfurecida, mas a hora que eu chegava em casa, eu já ria, eu falava: uma hora eu vou ter meu carro e pode deixar que isso não vai acontecer. Então, assim, se eu precisar voltar atrás e fazer tudo de novo, eu faço tudo de novo. Porque eu gosto muito de viver. Se você virar pra mim e falar assim: você tem duas opções agora na sua vida, você tem dois caminhos, você vai ter que escolher. Ou você vai perder tudo. O que você faz? Acaba a vida pra você? Você vai se afundar numa tristeza absoluta, numa depressão, você vai desistir? Ou você tem a opção de voltar, de andar no ônibus, de começar tudo de novo, de levar a porta na cara, de levar todos os nãos, de vender os seus bombons, como eu já contei 500 outras vezes que eu vendia os bombons, que eu vendia bijuteria para poder me sustentar. Então, eu volto atrás, eu faço tudo de novo, porque eu acredito que é sobre isso a vida. Sim. Eu acredito que a vida, você vai passar por várias coisas que vão te fazer crescer e onde você vai aprender, e que é sobre isso e que é sobre essa evolução que a gente está em busca. Sim, não, perfeito. Posso te chamar de Mari? Mariana, eu tenho uma impressão que tá um negócio muito sério, né? Fala, pô, dá Mariana, licença, você gente. vem sempre aqui. Ô Mari, você falou essa questão dos bombons e trufas, e a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, né? E lá no Instagram, inclusive eu ia deixar o convite pra galera aí, seguir lá, @nolucrocnn, né? Vai lá seguir, Instagram, TikTok e Twitter também. E a pergunta foi a seguinte, tá na nossa tela aqui. Você já precisou fazer renda extra? E o nosso público lá respondeu 86% que sim, e somente 14% que não. Nossa. E você, muito bem citou, né? Eu sei que você já vendeu bombom, trufas, fez panfletagem também na rua. Sim. Né? Toda essa renda extra. Na época, pra você tinha uma noção, um objetivo assim, isso é um trabalho passageiro, porque você tem algum objetivo a alcançar? Ou não era aquilo que você fazia, falou, não quero ficar nisso, por algum motivo, e apareceu algumas oportunidades? Como é que você levava essa questão no período? Olha, eu sempre tive uma relação com o dinheiro muito positiva, a minha relação, muito conservadora também. E isso aconteceu desde muito nova. Eu tive que lidar com pouco dinheiro desde muito nova. Eu adoro as pessoas que falam, eu lido com muito dinheiro desde muito cedo. Papai tem fazendas. Eu adoraria falar isso. Muito ouro. Papai tem um avião. Não é o caso.